Olá, boa noite. O seu Câmera Aberta já está no ar. Confira agora os destaques de hoje. Educação política passa a ser debatida nas escolas. Confira os detalhes da previsão do tempo. E ainda, plano de saúde para pets cresce no mercado nacional. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. O Câmera Aberta já está no ar. Duas novas leis publicadas pelo governo federal trazem mudanças para a educação básica. Além de tornar obrigatória a abordagem de educação política e cidadania nas escolas, as normas instituem a Semana Nacional da Ética e da Cidadania. A educação política e os direitos da cidadania irão fazer parte do currículo obrigatório das escolas brasileiras. A mudança está prevista em uma lei sancionada pela Presidência da República e publicada nesta terça-feira. A proposta é ampliar a formação dos estudantes sobre o funcionamento da sociedade, da democracia e da participação cidadã. O tema será trabalhado dentro dos conteúdos relacionados à realidade social e política do país. A lei altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a principal norma que organiza o ensino brasileiro. A proposta não cria uma disciplina específica de educação política. Em vez disso, os conteúdos deverão ser incorporados às atividades e componentes curriculares da educação básica, abordando temas como organização do Estado, direitos e deveres dos cidadãos, participação democrática e cidadania. Além da inclusão do conteúdo nas escolas, outra lei sancionada institui a Semana Nacional da Ética e da Cidadania. A programação será realizada todos os anos, na primeira semana de maio. Durante esse período, órgãos públicos, instituições de ensino e entidades da sociedade civil poderão promover ações educativas, debates, palestras e outras atividades voltadas ao fortalecimento de valores éticos, da cidadania e da participação da população na vida pública. As duas leis já estão em vigor. Agora, os sistemas de ensino deverão adequar a aplicação dos novos conteúdos no ambiente escolar, conforme as diretrizes da educação básica. E ainda falando de educação, ontem, alunos da Escola de Idiomas IASEG de Tubarão concluíram uma etapa importante da vida e carreira, a formatura no curso de inglês. E agora, todos eles têm ainda mais oportunidades. Olha só. Aprender inglês hoje significa muito mais do que saber se comunicar em outro idioma. A língua está presente no mercado de trabalho, nas universidades, na tecnologia e em oportunidades que ultrapassam fronteiras. E foi celebrando essa conquista que a Escola de Idiomas IASEG de Tubarão realizou na noite desta quarta-feira a formatura de mais uma turma de inglês. A cerimônia reuniu familiares, professores e os alunos que concluíram a formação depois de anos de estudos e dedicação. O diretor da escola destaca que o domínio de uma segunda língua se tornou uma ferramenta essencial para o futuro dos estudantes. No mundo globalizado do que a gente vive hoje, aprender uma segunda língua para qualquer profissão hoje, né? Ela é de fundamental importância. Uma porque te transporta, na verdade, para um mundo diferente, né? Como o nosso lema já diz, você é cidadão do mundo, e a IASEG tem essa prerrogativa, né, de poder globalizar as pessoas, não é? E aprender o segundo idioma é globalizar as pessoas, né? E globalizando você dá uma oportunidade para essa gente, né, para essa gurizada, para essa galera, poder ir para o mundo, né? Ser cidadão do mundo, como a gente sempre diz. É a oportunidade ímpar, né, de eles levar para o futuro deles uma segunda língua pronta já, né? A formatura, na verdade, é o passo final, na verdade, numa carreira que eles vêm exercendo ao longo do tempo na escola, né? Então o IASEG é, na verdade, para essa gurizada, ponto de abertura, na verdade, para o mundo, né? Então a partir daí, a partir de agora, eles estão prontos para viver, né? Para os formandos, a conclusão do curso é o início de uma nova etapa, com mais possibilidades de crescimento pessoal e profissional. Entre eles, a expectativa agora é colocar em prática todo o conhecimento adquirido ao longo da formação. Eu acredito que o inglês vai abrir muitas portas na minha vida, né? Tanto para viagens quanto para o profissionalismo. Na profissão que eu quero seguir, eu quero fazer medicina e eu acredito que seja um requisito muito importante, né, para exercer a profissão, para estudo,
para viagens e para seguir carreira. Eu acredito que uma segunda língua facilita a comunicação, facilita conhecer novos lugares, novas oportunidades, então eu acredito que muitas vezes a gente deixa de viver alguma coisa por se limitar a essa língua, né? Então eu acredito que abre muitas portas na nossa vida. Além do desenvolvimento acadêmico e profissional, o aprendizado em um novo idioma também contribui para o contato com diferentes culturas e para o desenvolvimento de habilidades como comunicação, autonomia e confiança. Para os novos formados, a cerimônia marcou o encerramento de um ciclo e o começo de novas possibilidades. Bom, nós vamos agora para o intervalo. A seguir, tem a previsão do tempo e as principais ocorrências da região. Não saia daí que o Câmera Aberta volta já. Estamos de volta e agora você confere a previsão do tempo. Na sexta-feira, o tempo permanece firme em toda a região da Amurel, com predomínio de sol. Em Tubarão, a mínima prevista é de 13 e a máxima chega aos 27 graus. Em Laguna, os termômetros variam entre 16 e 19. Em Imbituba, a mínima será de 14 e a máxima de 23 graus. Em Gravatal, as temperaturas oscilam entre 14 e 26. Jaguaruna terá mínima de 16 e máxima de 21 graus. Já em Pescaria Brava, a previsão indica a mínima de 13 e máxima de 27 graus. No sábado, o tempo segue estável com predomínio de sol entre nuvens. Em Tubarão, a mínima prevista é de 16 e a máxima de 28 graus. Em Laguna, os termômetros variam entre 18 e 22. Em Imbituba, a mínima será de 17 e a máxima de 26 graus. Em Gravatal, as temperaturas oscilam entre 16 e 27. Jaguaruna terá mínima de 18 e máxima de 22 graus. E em Pescaria Brava, a previsão indica a mínima de 16 e máxima de 28 graus. Bom, e agora nós vamos até a redação da UniTV conversar com a repórter Isabel Silva, que tem detalhes das principais ocorrências aqui da região. Oi, Cauã, olá, você que nos acompanha. Olha, a Polícia Militar cumpriu um mandado de prisão contra um homem de 22 anos no bairro Beira Rio, em São Ludgero. A ação foi realizada em apoio à Polícia Civil. O suspeito foi localizado e informado sobre a ordem judicial expedida pelo crime de furto. Após receber voz de prisão, então ele foi encaminhado ao Presídio Regional Masculino aqui de Tubarão, onde permanece aí à disposição da Justiça. E em Capivari de Baixo, um adolescente de 17 anos foi apreendido no bairro Alvorada durante um patrulhamento da Polícia Militar. Os agentes abordaram uma motocicleta com 2 ocupantes e, após a consulta aos sistemas, constataram que havia um mandado de apreensão em aberto contra o jovem por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Durante a revista pessoal, foi encontrada uma pequena porção de maconha. O adolescente foi cientificado da decisão judicial e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. Já em Braço do Norte, a Polícia Militar registrou uma ocorrência de posse de drogas para consumo pessoal e desobediência no bairro Centro. Durante o policiamento ostensivo, os agentes abordaram um veículo estacionado em local irregular e em atitude suspeita. No interior do automóvel foram localizados 2 cigarros de maconha já utilizados. Um homem de 28 anos assumiu ser o proprietário da droga e foi autuado. Durante a abordagem, uma mulher de 23 anos, namorada de um dos envolvidos, aproximou-se da guarnição e desobedeceu às ordens para se manter afastada do local.
local. Diante da situação, os policiais lavraram ali um termo circunstanciado pelo crime de desobediência. Após assumir o compromisso de comparecer em audiência, ela foi então liberada. Além disso, foram adotadas as medidas administrativas de trânsito cabíveis em relação ao veículo. E uma mulher foi condenada pela Justiça de Tubarão por se passar por uma servidora do Poder Judiciário e aplicar um golpe de mais de R$86 mil em uma idosa. Segundo a investigação, a acusada afirmava ser advogada e assessora jurídica e prometeu ajudar a vítima em um processo de uso capião que nunca existiu. Entre novembro de 2021 e fevereiro de 2022, a idosa realizou 20 transferências para o pagamento de supostas taxas e honorários. Ao desconfiar da situação, ela descobriu que havia caído em um golpe. A ré foi condenada a ressarcir o prejuízo de R$86 mil, além de cumprir pena em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de 10 salários mínimos à vítima. A decisão ainda cabe aí recurso. E o Ministério Público e o CyberGaeco deflagraram a segunda fase da Operação Exposed, que investiga crimes sexuais praticados pela internet contra crianças e adolescentes. A investigação começou após uma denúncia sobre comentários de teor sexual feitos em uma publicação com imagens de uma criança. Com o apoio da inteligência cibernética, os agentes identificaram o responsável pelas mensagens e, após apreensão e análise de dispositivos eletrônicos, o investigado foi denunciado pelos crimes de produção e armazenamento de material pornográfico infanto-juvenil. A prisão preventiva foi decretada pela Justiça e cumprida nesta quinta-feira. A investigação segue em sigilo. Olha, Cauana, por enquanto essas são as principais informações. Aqui direto da redação da UniTV, eu volto com você aí do estúdio. Muito obrigada, Isabel. Vamos agora para o intervalo. A seguir, nós mostramos a você uma nova tendência: plano de saúde para pets. É daqui a pouquinho, não saia daí. Estamos de volta e agora para te mostrar o comentário do filósofo, psicólogo e professor Matiola. Você já sentiu que sua mente é como um rádio ligado o tempo todo em uma estação de notícias ruins? A psicologia moderna utiliza muito o mindfulness, que é a atenção plena no momento presente. Muita gente acha que meditar é esvaziar a mente, mas o segredo é apenas observar os pensamentos sem se prender a eles. Comece com 2 minutos por dia. Foque apenas na sua respiração. Quando um pensamento de preocupação vier, apenas note que ele chegou e volte para a respiração. Esse exercício treina seu cérebro para não ser levado por ondas de ansiedade, devolvendo a você o controle sobre as suas emoções. Obrigada, Matiola. Olha, a entrada de grandes operadoras no mercado pet está mudando a dinâmica da medicina veterinária no país. Enquanto o setor cresce, especialistas alertam para a importância de entender como esses planos funcionam e quais os impactos para clínicas, veterinários e consumidores. O crescimento dos planos de assistência veterinária e a entrada de grandes marcas no mercado pet tem mudado o cenário do setor no Brasil. Para entender como essas mudanças impactam tutores e clínicas veterinárias, conversamos com especialistas de Garopaba que acompanham de perto essa evolução. Entre eles está a administradora de empresas e mentora em gestão veterinária, Marina Ribeiro, sócia proprietária do Coyote Vet Shop. Então, existem os planos de saúde pet e existe também as holdings, com empresas que são muito conhecidas hoje no mercado, como a Unimed. Então, a Unimed está terceirizando o serviço de atendimento veterinário, porque ela não tem hospital veterinário, ela não tem clínica veterinária, ela não tem veterinário cooperado. Então, ela faz o intercâmbio do cliente, do tutor, com esses planos de saúde. O aumento da procura por planos de assistência acompanha uma mudança no comportamento dos tutores, que passaram a investir cada vez mais na saúde e no bem-estar dos animais de estimação. Esse é um movimento de mercado em que a gente vem acompanhando que é muito representativo, onde
a busca pelo aumento de atendimento, né, das empresas para conseguir absorver essa demanda do mercado que está crescendo tanto, né, a forma como as pessoas lidam com os pets. Diferentemente dos planos de saúde para pessoas, os serviços destinados aos pets não possuem uma regulamentação específica. Isso significa que cada empresa define as próprias regras de cobertura, atendimento e reembolso, que exige atenção por parte dos tutores. Mas o que a gente sabe, o que a gente vem estudando é que, na verdade, não são planos de saúde, diferente de que muitas pessoas pensam. Por quê? Porque elas não têm uma regulamentação como os planos de saúde humana. Outro ponto destacado é que a entrada de grandes marcas no setor não significa necessariamente que o atendimento seja realizado por essas empresas. Em muitos casos, elas fazem a intermediação entre cliente e clínicas ou operadoras parceiras. Existem os planos de saúde pet e existe também as holdings, com empresas que são muito conhecidas hoje no mercado, como a Unimed, né? Então, a Unimed está terceirizando o serviço de atendimento veterinário, porque ela não tem hospital veterinário, ela não tem clínica veterinária, ela não tem veterinário cooperado. Então, ela faz o intercâmbio do cliente, né, do tutor, com esses planos de saúde. Só que na verdade não são planos de saúde, né? Só que como não existe essa regulamentação, cada empresa tem as suas próprias regras. Para as clínicas veterinárias, o novo cenário também traz desafios. Modelos baseados em mensalidades mais baixas costumam priorizar o grande volume de atendimentos, exigindo uma gestão cada vez mais eficiente nos negócios. O que a empresa hoje, o que a clínica ou veterinário precisa se atentar a esse movimento, a essa dinâmica? É que cada empresa vai fazer um pagamento de uma forma diferente, vai fazer uma restituição de uma forma diferente. Então, a nossa dica é que essas empresas consigam ter clareza da gestão, ter clareza do funcionamento do seu negócio, do seu custo operacional, para que ela saiba se realmente, de fato, ela tem condições de absorver essa parceria, né? Na avaliação do médico veterinário Edson Burtet, independentemente do modelo escolhido, o mais importante continua sendo a qualidade da assistência prestada ao animal. Mas também existem planos que trabalham de formas diferentes, de uma forma diferente, e que esses outros planos acabam que eles conseguem ser mais sustentáveis a longo prazo, eles conseguem remunerar melhor as parcerias que são feitas com esses planos de saúde. Com um número cada vez maior de famílias considerando os animais como parte da casa, o mercado pet segue em expansão. E nesse cenário, informação e planejamento passam a ser fundamentais tanto para quem busca atendimento, quanto para as clínicas que precisam se adaptar às novas demandas do setor. Bom, o Câmera Aberta de hoje fica por aqui. Outras notícias lá no nosso portal unitv.com.br. E para você reassistir essa edição ou as nossas reportagens, é só acessar o canal do YouTube ou o nosso perfil do Instagram no @unitvsc. Muito obrigada pela sua companhia, tenha uma ótima noite e até amanhã.